Moçada, boa noite. Beleza? Ó, hoje a gente continua a nossa parte de matrizes. É a aula mais complicada de matriz, vai ser a de hoje pela operação que está faltando, né? Na aula passada a gente viu soma, igualdade e multiplicação por um número. Hoje a gente vê multiplicação entre matrizes, que tem lá um certo guerre-guerre para a gente poder resolver. Mas se vocês entenderem como é que funciona esse pedacinho, de que multiplicação agora não é simplesmente multiplicar dois números, a ideia vai ser entendível, digamos assim, né? A soma é dois números, a multiplicação por um número funciona com dois números, a multiplicação de matriz não funciona com dois números. Coisa um pouco diferente. Mas vamos lá continuar isso daí e ver o que vai aparecer. Então a nossa quarta operação era, ou será, multiplicação entre matrizes. Então o que a gente faz aqui é o seguinte, ó. Se você quer pegar uma matriz A, multiplicar por uma matriz B, para encontrar uma resposta, uma matriz C, primeira coisa que a gente tem que ver é a chamada condição de multiplicação. Você não pode multiplicar em qualquer caso. Você tem uma condição restritiva para que essa coisa ocorra. E o que acontece aqui é o seguinte, ó. Lembra que quando a gente fala de matriz, o que importa é linha e coluna, né? Esse é o detalhe. E a gente viu que primeiro começávamos pelas linhas e depois a gente falava o que acontecia com as colunas. Então, quando a gente escreve uma matriz M por N, eu estou falando que ela tem M linhas, N colunas. A condição para você poder multiplicar duas matrizes é a seguinte. A quantidade de colunas da primeira matriz vai ter que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Porque senão não dá certo. Esses números têm que aparecer. Beleza? Então a condição que a gente tem é só a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual, aqui sempre em termos de quantidade, a quantidade de linhas da segunda. Beleza. E aí você pode fazer as coisas darem certo. Mas a matriz B também tem uma quantidade de colunas aqui na frente, né? Vamos chamar, sei lá, de uma quantidade P, por exemplo. Então aqui tem N linhas e P colunas. Se esses dois caras são iguais, os das pontas sobraram, né? Eu não mexi com eles. Esses caras que sobraram vai ser exatamente a resposta do meu exercício. Então a minha resposta tem que vir com M linhas e P colunas. Vamos botar alguns números aqui para a gente começar a entender isso daí antes de fazer conta. Por exemplo, ó. Digamos que eu pegue a matriz A, 5 por 10, e multiplique pela matriz B, que é 10 por 17. A primeira questão é, pode multiplicar? Como é que eu vou descobrir? Olho as colunas do primeiro, olho as linhas da segunda e percebo que esses números são iguais. Se esses são iguais, a multiplicação pode ser feita. Qual vai ser a resposta? Vai ser uma certa matriz C que retorna 5 linhas e 17 colunas. Então, se os do meio valem a mesma coisa, o que sobra pra gente vai ser a matriz resposta. Tá bom? Se eu invertesse isso aí, galera, pegasse uma matriz B, 10, 17, e multiplicasse pela matriz A, que é 5 por 10. E nesse caso? Nesse caso não vai dar certo. Né? Eu peguei aqui, olhei que é 17, olhei a segunda que é 5, então você percebe que eles são diferentes. Então, nesse caso, não adianta, o que acontece é que você não pode multiplicar. Belezinha? Então, essa é a primeira parte de multiplicação de matrizes. Você só pode fazer quando essa igualdade ocorre. Então, sempre procure, tá? A quantidade de linhas do primeiro vai ter que ser igual à quantidade de... quantidade de colunas do primeiro tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Isso acontece muitas vezes porque lá na hora da prova, ele vai falar para você
Algo desse gênero assim, você tem uma matriz 4, 2. E você tem lá uma certa matriz B, que é do tipo 2, 3. E ele fala que você tem que fazer uma multiplicação de matrizes, mas não te fala a ordem. Então, se eu tiver que multiplicar essas duas aqui, qual tem que ser a ordem delas? Tem que vir primeiro a matriz 4, 2 e depois a matriz 2, 3, para você ter a igualdade ali dentro. A prova vai exigir isso de vocês, tá? Vocês vão ter que saber esse pequeno detalhe. Então, lembrem dessa parte. Antes de fazer qualquer conta, sempre procurem ver se essa coisa aqui ocorre. Fechou. Então, agora que a gente já sabe quando pode se multiplicar, vem de fato o jeito de fazer a multiplicação, né? E é uma multiplicação um pouco diferente, velho. Se liga. Essa resposta que eu peguei aqui, ela tem o quê? Ela tem as linhas da primeira, beleza? E ela tem as colunas da segunda, não é isso? A multiplicação faz isso. Você tem que fazer a linha da primeira vezes as colunas da segunda. Então é uma multiplicação que não é número por número, ela é linha por coluna. Você vai multiplicar um monte de gente por um monte de gente. Esse é o detalhezinho que você tem aqui dentro. Vamos tentar entender com um exemplo simples, aí daqui a pouco a gente aumenta o nível da matriz, põe uma ordem um pouco maior. Mas digamos que eu queira fazer essa continha aqui. Pega uma matriz do tipo 1, 2, 3, 4 e multiplica pela matriz 0, 1. Pergunta, posso multiplicar essas duas? Por quê? Então vamos lembrar, ó, essa daqui ela é do tipo 2 por 2 e a segunda é do tipo 2 por 1. Então beleza, ó, a parte do meio é o que interessa, são iguais. Então qual vai ser a minha matriz resposta? Ela vai ter que vir com duas linhas e com uma coluna. Então a minha matriz ela tem que ter esse formato. X e um certo Y. Belezinha? Então, ao multiplicar uma matriz 2, 2 por uma matriz 2, 1, o resultado é uma matriz 2, 1, que tem esses valores aí que eu não conheço, que é esse X e esse Y. Como que eu vou fazer essa conta? Eu vou ter que pegar a linha da primeira com a coluna da segunda. Então, a linha aqui é 1, 2, primeira linha. E a coluna é 0, 1. Como é que vai ser minha conta, então? Esse X que eu estou procurando, que é o primeiro cara, tem que ser linha 1, coluna 0. Linha 2, coluna 1. Entenderam o processo? Pego a linha, ó. O primeiro dessa linha é 1. O primeiro dessa coluna é o 0. Então, você vai fazer 1 vezes 0. E depois, o segundo dessa linha é o 2. O segundo dessa coluna é 1. Então, aqui vai aparecer 2 vezes 1. Então, você sempre multiplica a linha da primeira pela coluna do segundo. Fechou? Então, aqui agora, vamos só apagar esses detalhezinhos para botar a resposta. Então, tira isso daqui. Fazendo linha por coluna, a gente encontrou esse pedaço. Vou botar essa parte aqui em vermelho só para dar uma separada. Aqui é o 1, 2 referente a 1, 2 aqui da frente. Então, 1, 2 que multiplica 0, 1. Então, 1 vezes 0, 2 vezes 1. Você vai ter que pegar esse resultado e somar. Então, 1 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 0 mais 2 vai dar 2. Vamos ver se a gente entendeu. Como é que eu calculo o y agora? Ó, o y é na parte de baixo, né? Então, você vai ter que pegar a segunda linha. Então, a minha conta vai ser da segunda linha. É 3 com 0 e depois o 4 com 1. Para você multiplicar os valores da linha pela coluna. Então, aqui eu ganho 3 vezes 0 mais 4 vezes 1. Esse cara é 4. Então, a resposta do exercício aqui que a gente está procurando, vamos botar aqui embaixo, é uma matrizinha com a cara. No lugar do X, a gente põe 2. No lugar do Y,
a gente põe 4. Então a multiplicação dessas duas tem por resultado a matriz 2, 4. Difícil, velho? Pô, eu acho bastante, viu, galera? Tem que ver várias coisas, né? Tem que ver a condição de existência. Descoberta a condição, tem que descobrir qual é a sua resposta. E feito isso, só depois você lembra que a multiplicação tem que vir sempre linha por coluna. Então são vários passos antes de propriamente você executar a continha, né? Vamos fazer mais um aqui para dar uma reforçada e aí eu dou um tempinho, tá? Vou pegar uma matriz um pouco maior agora. Digamos que eu queira multiplicar essa matrizinha 3, 2 por uma matriz menor 2, 2. Certo? Uma matriz 3, 2 por uma matriz 2, 2. Então aqui vamos botar uns valores pequenos. 0, 1 e 0, menos 1, 1 e 1. Opa! 3, 2, né? Fiz uma 3, 3. 3, 2. E sei lá, 2 e 0. E aí multiplica por essa outra, uma matriz do tipo 0, 1, 1, 0. Pronto. Posso multiplicar, né? Pode, porque a gente viu que esse cara aqui é igual a esse daqui. Como é que vai ser a nossa resposta agora? Então, a nossa resposta tem que vir com 3 linhas e 2 colunas. Como é que eu encontro o primeiro termo? Então, vou pegar aqui, né? Vamos botar umas letras. A, B, C, D, E e F. Como é que eu acho o A, por exemplo? O A, ele tá na primeira linha, primeira coluna, não é isso? Então, primeira linha, primeira coluna, eu vou multiplicar primeira linha, primeira coluna. Então, como é que vai ficar a minha continha? O certo A11 ali que eu estou procurando vai ser 0 vezes 0, primeiro com primeiro, somou segundo com segundo. 1 vezes 1, resultado. Esse cara vai dar 1. Então, o primeiro termo da sequência aí que a gente descobriu é o número 1. E aí agora você vai fazendo para todo mundo, né? Então, para a gente o próximo termo seria o A1, 2. Então, primeira linha, segunda coluna. Então, você vai olhar primeira linha, segunda coluna. Então, agora vai mudar um pouquinho. O A1, 2 vai vir com a cara 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. Então, 0 vezes 1, 1 vezes 0. Isso aqui vai dar 0. O segundo termo vai dar 0. E aí a ideia agora é fazer para todo mundo, que a gente não vai fazer, tá? Porque lá na prova da ESA não é isso que vocês vão fazer também. Ele vai te dar uma matriz gigantesca, assim, e ele vai falar, olhando isso daí, galera, quem é o termo A32? Ele não pede a matriz inteira. Ele pede só uma pessoa. Então, quem seria para mim aqui só o A32? Então, pela lógica, terceira linha, segunda coluna. Então, terceira linha, 2, 0. Segunda coluna, 1, 0. Então, a minha conta vai ser 2 vezes 1, somado a 0 vezes 0. Então, só aquele termo perdido ali, que é o que eu estou procurando, ele valeria 2. A prova nunca vai pedir a matriz inteira, tá? Que é muita perda de tempo. As contas ficam grandes. Ele pede sempre um termo específico. Então, basta lembrar, se eu pedisse para você o termo A5, 4 de uma matriz muito grande, você teria que pegar a quinta linha e a quarta coluna. É isso que importa. Na nossa aqui, que a gente fez uma conta dessa, uma matriz 5 por 17. É uma matriz gigantesca. Então, se eu peço lá, bicho, quem é o C312? Você teria que pegar para mim a... Opa, 312 com vírgula, né? Então, a separação. Seria a terceira linha e a 12ª coluna. É sempre esse o esquema. Fechou? Vou dar um tempinho aí para vocês assimilarem tudo e a gente faz algumas questões da apostila para dar uma reforçada. Foi mal.
Ó, pra gente ir agilizando, vou fazer as questões da página 4 da apostila, tá? Pra ficar mais fácil aí pra vocês procurarem. Então, matemática 3, na página 4. E eu vou começar por um exercício de pouca conta. Né? Questão número 12. Ó, uma questão teórica bem legal, cara. Já caiu na AFA, então uma questão do nível mais alto que vocês, e também já caiu na prova de vocês com a mesma ideia. Ele só quer que vocês lembrem como é que funciona aquela história da multiplicação. Então ele fala o seguinte, ó, você tem uma matriz A de linhas e colunas desconhecidas, tem uma matriz B de linhas e colunas desconhecidas, e tem uma matriz C que possui duas linhas, mas você não sabe quantas colunas tem. Se você fizer essa conta, A menos B vezes C, o resultado é uma matriz 3 por 4. Então, quem é o R, o S, o T, o U e o W? Fechou? Então, dado esse tanto de matriz estranha, se eu fizer a conta A menos B vezes C, como é que você acha o R, o S, o T, o U e o W? Bem, para começar essa conta, você vai por onde? Sempre, independente se é matriz ou não é. Primeiro passo em qualquer resultado de exercício de expressão é ter que resolver o parênteses. Não tem para onde correr, tá? Então aqui, antes de fazer a multiplicação, a ideia é que você vai ter que fazer uma conta de menos. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, galera. Qual é a regra para você fazer conta de menos? Por exemplo, se eu pego essa continha aqui, 1001 menos 10, quanto dá? Conta de menos, tá? Uma matriz 2 por 2 menos uma matriz 2 por 1. Esse 1 vai subtrair de quem? Você vai falar, poxa, a ideia da subtração era que o primeiro termo de cá olhasse para o primeiro termo de lá. Tinha que ser isso. Então, em teoria, esse 1 tem que olhar para aquele 1. E o 0 olha para quem? Porque aí você teria que pegar o segundo com o segundo. Só que aqui não tem, né, cara? Então, olhando para isso aí, eu falo para vocês o seguinte, ó. Para eu poder subtrair duas matrizes, o que tem que acontecer, então? O tamanho da primeira tem que ser igual ao tamanho da segunda. Porque você tem que pegar um por um. Primeiro com primeiro, segundo com segundo e ir embora. Beleza? Então, para poder fazer essa conta de menos, o que a gente descobre aqui? Que a ordem da matriz A tem que ser igual à ordem da matriz B. Todo mundo entende isso, galera? De boa? Porque senão o negócio não vai dar certo, né? Qual é a ordem da matriz A? Aí você vai para o exercício. A ordem da matriz A é R por S. E a ordem da matriz B é T por U. Qual é a conclusão que eu chego, então? A quantidade de linhas de R tem que ser igual à quantidade de linhas... desculpa, né? A quantidade de linhas da A tem que ser igual à quantidade de linhas da B. Então, você tira daqui que o R é igual ao T. Além disso, as colunas do A têm que ser iguais às colunas do B. Então, você também descobriu que o S é igual ao U. Todo mundo entendeu isso? Então, para fazer conta de menos, tem que ter mesma ordem. Ou seja, a linha de um tem que ser igual à linha do outro. Isso aqui eu estou olhando para a linha. E aqui embaixo eu estou olhando para a coluna. Tranquilão?
Então vamos melhorar um pouco aí o que aconteceu até então. Ó, eu quero olhar só para as ordens, tá? Então você tinha uma matriz com essa cara. Estou pegando uma matriz A, subtraindo da B e olhando para C. Se eu for olhar para a ordem dessa matriz, a gente está vendo que ela tem R linhas, S colunas. Certinho? Então essa aqui tem que ser uma matriz R por S. Isso é o que tem dentro do parênteses. Agora você vai multiplicar por uma matriz C. E a matriz C tem uma carinha aqui. Ela tem que ser 2 por W. Então a matriz C, vou escrever de outro jeito. Vou botar embaixo, né? Esse parênteses ele tem R linhas, S colunas. Enquanto a matriz C ele é do tipo 2 por W. O que vocês podem me dizer agora? Sem fazer muita conta, né? Se você está fazendo essa multiplicação, o que eu preciso? Eu preciso que as colunas do primeiro sejam iguais às linhas do segundo. Então, você acabou de descobrir que o S vale 2. Em especial, você achou o U também, né? Que o S é igual ao U, a coisa está feita. E aí, esses números que sobram me falam o quê? Esse R e esse W. Eles tinham que ser a resposta, não é isso? Aí o que está na questão? Que a resposta é do tipo 3 por 4. Então ele está falando que ao fazer essa conta eu encontro uma matriz 3 por 4. Então qual é a segunda conclusão? Que o R vai ter que ser igual a 3, está feito. E que o segundo número que sobrou, que é o W, vai ter que ser igual a 4. Então você respondeu tudo que você precisava do seu exercício. O S é 2. O R é 3, o W é 4. Então, você achou que o S era igual ao U, que vale 2. O R é igual ao T, que vale 3. E o W é igual a 4. Então, todos os valores agora a gente descobriu. Então, quais são as ordens da matriz aqui? Só para a gente desenhar. Ó. Na verdade, a matriz A ela é do tipo R por S. Então, ela é do tipo 3 por 2. A matriz B é igualzinha, também é 3 por 2. E a matriz C, ela era do tipo 2 por W. Mas como W é 4, então ela é do tipo 2 por 4. Pegaram? Essa é uma questão relativamente simples, tá, galera? Que vocês têm que torcer para cair na prova. Porque a gente não faz conta. Então a chance de você errar é menor do que uma dessa. Você tem que fazer um monte de conta, tem sinal envolvido, se errar a multiplicação vai embora. Então, em termos de matriz, essa é mais fácil do que aquela. Né? Tem, mas faz do jeito que quiser. A multiplicação você faz com um monte. A única diferença aqui é, por exemplo, se você faz com o número 2, 3 e 4, 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. Fechou. Se fosse matrizes A vezes B vezes C, aí você tem que fazer a primeira, encontrar a resposta e fazer a segunda. Você não faz as 3 numa pancada, é sempre 2 por 2. Né? Mas aí você pode botar quantas quiser aqui, sempre pegando de parzinho. Tá bom? Galera, alguma pergunta nisso daí? Algum detalhe? Aqui não tenho nada no online. Todo mundo entendeu esse raciocínio? Aqui tem uma parte importante. A multiplicação tem a regra de coluna igual a linha. A soma e a subtração, o negócio é todo igual. Então, essa é a diferença primordial que a gente tem ali dentro, tá bom? Então, tá feito aí o nosso primeiro exercício. A segunda questão, ela é de conta mesmo. Vamos fazer uma prática parecida com o que a gente fez ali no nosso exemplo. Então, ainda nessa página aí, vamos pegar a questão número 8. Então tem o seguinte lá na questão 8. Você vai pegar x0, y1, multiplicar pela matriz 1, 2xy e vai igualar a matriz y4, 2x e 6. Então, feito isso, o que você pode dizer sobre x ao quadrado mais y ao quadrado?
Vamos lá, como é que eu resolvo esse pedacinho aí? Você vai pegar uma matriz, vai multiplicar por outra e encontrar uma terceira. Então vamos abrir as continhas aqui. Ó. A primeira parte, claro, é ter que fazer a multiplicação. Né? Vai ter muito o que fazer. Aqui eu vou multiplicar uma matriz 2, 2 por outra 2, 2. Então não vai ter problema porque uma é igual à outra. Fechou. Agora vamos lembrar a execução. Para você multiplicar essas duas, tem que fazer linha por coluna, não é isso? Então, como eu sei que a resposta também tem duas linhas e duas colunas, a gente vai colocar aqui a nossa matriz genérica de duas linhas, duas colunas. A21, A22. E eu sei que a resposta tem que ser o que está aqui do outro lado, que está escrito no exercício. Y, 4, 6 e 2x. Então, agora vamos para o braço. Quem é o nosso A11? Então, o A1 pega primeira linha, primeira coluna. Então, primeira linha, x é 0, primeira coluna, 1 em x. Então, aqui vai ficar x vezes 1, beleza? E 0 vezes x. Então, x vezes 1 mais 0 vezes x, que é igual a x. Aí, vamos achar os outros. O nosso A12. Então, agora é primeira linha, segunda coluna. Então, x com 2, 0 com y. X vezes 2 e 0 vezes y, o que dá 2x. Na parte de baixo, o A21, segunda linha, primeira coluna. Então, y vezes 1, 1 vezes x. Então, y vezes 1 mais 1 vezes x, o que dá y mais x. E para a gente encerrar os trabalhos, o A22. Então, segunda linha, segunda coluna. Y vezes 2, 1 vezes y. Y vezes 2 mais 1 vezes y, que me retorna 3y. Então, qual é a matriz que a gente encontrou? Ó, essa vermelhinha aqui, na verdade, ela vai ter a cara. Agora é só trocar os valores. O primeiro é x, o segundo é 2x, depois é y mais x e no finalzinho é 3y. E do outro lado, você sabe que tem que dar y, 4, 2x e 6. Como é que eu termino a minha conta agora? Você tem uma matriz vermelha igual a uma matriz azul. Para elas serem iguais, tem que ser na mesma posição. Então, por exemplo, esse 3y vale quanto? 6. Então, você resolveu, né? 3y tem que ser igual a 6, então seu y, na verdade, vale 2. E, por exemplo, esse 2x aqui tem que valer para a gente 4, né? Por mesma posição. Então, 2x sendo igual a 4 significa que o seu x também vale 2. E a gente já sabia desde o começo, né? Porque olhando para cá, o seu x é igual ao y. Como o y a gente já tinha calculado sendo 2, o x também deveria. Então, ele pergunta para nós, quanto que é x ao quadrado mais y ao quadrado? Vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, 4 mais 4... Resultado de gabarito, 8. Fechou? Então, aquilo que a gente havia falado, né? Inicialmente, essa questão parece ser bem mais difícil. Mas ela é mais simples, tá, galera? Você só tem que lembrar o que significa multiplicar. Aqui, não. Aqui você tem que fazer uma conta gigantesca. Tem que multiplicar duas, encontrar a matriz resposta, igualar o que tem e ainda achar gabarito. A chance de você errar aumenta. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Uma aluna aqui da gente perguntou o seguinte: eu só posso fazer soma e subtração se elas forem matrizes quadradas? O que vocês acham? Então, a pergunta é: eu posso somar, por exemplo, uma matriz 2 por 1 com uma outra matriz 2 por 1? Pode. E essas aqui não são quadradas, né? Porque a regra não é ser quadrado, a regra é ter mesma ordem. Não necessariamente você precisa ter quadrado. Eu só preciso que linha seja igual a linha
e coluna seja igual a coluna. Tá bom? Então, independente da quantidade, o trem vai dar certo. Galera, nessa conta aqui, tem algum passo que vocês não pegaram? Algum detalhe aí que ficou meio obscuro? Todo mundo sacou por que apareceu essa matriz vermelha aqui, que é a parte mais complicada? Essa matriz vermelha veio porque sobraram duas linhas com duas colunas. Então, eu tive que encontrar uma matriz, duas linhas, duas colunas. Né? E aí, cada númerozinho desse aqui que eu achei era referente ao que eu tinha antes. Então, por exemplo, o A11 foi primeira linha, primeira coluna. Então, primeira linha, x0, primeira coluna, 1x. E aí eu só multipliquei as duas. X vezes 1 e 0 vezes x para encontrar os caras que a gente tem ali embaixo. Fechou? E aí faz isso aí para todo mundo, repete todo o processo, que a gente encontra tudo que tem ali. Questões desse tipo aqui são mais raras na sua prova, tá? Em geral vem uma historinha lá. Não vem tão seca igual essa daqui não, porque aqui ele tem que desenhar as matrizes, né? Como a gente não tem as matrizes desenhadas, não é tão comum você ter isso daí lá dentro. Tranquilo? Então, com isso, de certa forma, a gente fechou essa parte inicial de matrizes, né? Aprendemos a somar, subtrair, multiplicar por um número, e hoje a parte mais complicada, que é multiplicar duas matrizes. Né? A gente vê que o trabalho, de fato, é muito maior do que o que a gente estava fazendo até então. E aí, para a gente encerrar, galera, começar um pouquinho da nova parte teórica, e aí depois a gente vem fazendo um montão de exercícios nas nossas próximas aulas, vamos ver o conteúdo mais importante de matriz, que é a nossa parte determinante. Então, em geral, vocês podem até esquecer tudo que eu falei na aula passada e nessa aula de hoje até então, que é provável que vocês consigam fazer a prova ainda. Agora, se vocês não souberem determinantes, aí vocês não acertam as questões de matriz, véio. Não vai ter jeito. Né? Mais da metade delas cobra esse pedaço. E a parte boa é que é bem simples, não vai ter erro. Primeiro porque você só fala de determinante se você tiver, aqui sim, né, matriz quadrada. Então, por ter somente matriz quadrada, você já reduz muito a quantidade de exercícios. Os seus números ficam bem reduzidos. E aí, tendo matriz quadrada, a parte principal agora é que falou de determinante, você tem que se preocupar com as diagonais. Então, a gente tinha duas. A diagonal principal e depois a gente viu a diagonal secundária, né? Nós tínhamos esses dois pedaços. Vocês ainda lembram a ordem de quem é quem aí, velho? A principal é da esquerda para a direita, né? De cima para baixo. E a secundária, e vem pelo outro lado, ela é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Você sempre puxa nesse sentido. Então, tendo um quadradinho lá qualquer, pegou um quadradinho, que é a sua matriz. Então, se você desceu por aqui, é a principal. Esse é o grande detalhe. Se veio pelo outro lado, a gente está falando de diagonal secundária. Na primeira matriz ali da questão 8, qual seria a diagonal principal? Véio? Na primeira matriz aqui. Seria x em 1. Tudo que você desce por esse lado. Na segunda matriz, a diagonal secundária seria 2x. Teria que descer pelo outro lado. Então, desceu por um lado principal, desceu pelo outro, você tem a secundária. Tá? E aí, falou de determinante, para a prova de vocês, a gente só tem que preocupar com duas. No fundo, a gente só tem que conhecer as matrizes de ordem 2 e as matrizes de ordem 3. Daqui para frente é prova da SPSEX. Matriz de ordem 4, por exemplo. Para ESA, esses dois é suficiente para a gente resolver as questões. A matriz de ordem 2 a gente vai ver que é bem fácil. A matriz de ordem 3 tem uma regra. Então hoje a gente aprende a de ordem 2, a aula que vem a gente trabalha de 3. Beleza? Que eu preciso mexer só com ela. Então vamos lá. Ó. Quando nós estivermos em uma matriz de ordem 2, então você pegou lá a sua matrizinha, A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. O que vai ser o determinante dessa matriz? Vamos chamar ela de uma matriz A. O determinante é, pega a diagonal principal, vamos chamar de DP, e depois você pega a diagonal secundária, que a gente chama de DS.
Então, o que é o determinante para mim? O determinante vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária. Esse é o processo. Então, você pega o que acontece de um lado e retira o que acontece do outro. Super de boa, viu? Não tem muito segredo. Pegou a diagonal de um lado, pegou a diagonal do outro, você tem as coisas ocorrendo. Só um detalhe rápido aqui, que quando eu falo DP, você não vai me falar quais são os números. Essa DP, na verdade, é uma multiplicação. Assim como o que eu vou fazer aqui na minha diagonal secundária. Você vai multiplicar os valores e me falar o que está acontecendo. Então, olha lá. Não tem erro, tá, galera? São contas sempre bem fáceis. Envolve só uma tabuada rápida na maioria das vezes. Não tem segredo. Então, imaginemos, por exemplo, que você tem uma matriz de ordem 2 com essa cara aqui. 2, 4, 8 e menos 2. Qual o determinante dela? Então, por um lado, 2 vezes menos 2, que é menos 4, tem jogo de sinal. Pelo outro lado, 4 vezes 8 dá 32. Então, qual seria o nosso determinante? Nosso determinante é menos 4 da diagonal principal. Aí se liga, né? Menos da fórmula e o número que tem aqui. Então, menos 32. Então, o determinante que a gente está procurando, ele vale menos 36. E morre aqui, não tem mais o que fazer. É simples assim mesmo. Então, pediu o determinante, multiplicou de um lado, puf, botou o valor. Multiplicou do outro, botou o valor. Onde a gente erra, troca essa parada. Você vem por aqui, começa pelo 32 e termina no 4. É aqui que você vai errar. Porque você vai botar o sinal trocado com a resposta. Tá bom? Então lembrem sempre isso. Primeiro a principal, por isso que é o nome dela, né? Principal, primeiro por ela, depois a secundária, segunda. Então, começa na principal, termina na secundária. Suas contas vão dar certo. Todo mundo sacou? Acho que aqui no chat também não tem nada. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Só pra gente começar a se habituar com os sinais. Então, digamos que eu tenho agora uma outra matrizinha aí com essa cara. 3 menos 4, 2 e menos 9, por exemplo. Qual é o determinante dessa aí, velho? Estão vindo por um lado. Para abrir os trabalhos, menos 27. Então já vamos colocar ele aqui. Menos 27, aí menos da fórmula. Pelo outro número, menos 4 com 2 dá menos 8. Então tem menos 8. Jogo de sinal ali dentro. Então, esse determinante que a gente está procurando, ele vale menos 27 mais 8. Então, na verdade, ele vale menos 19. Certinho? Manha, né? Bem melhor do que as coisas que a gente fez até agora, velho. Nem compara, né? Multiplica o cara para um lado, multiplica o cara para o outro. E as coisas vão dar certinho. Vou mostrar aqui na apostila algumas questões para vocês e por hoje a gente encerra. Tá? E aí, aula que vem, a gente vem fazendo bastante exercício disso daí. Deixa eu só dar um tempinho naquela parte para vocês deixarem tudo em ordem e a gente começa os exercícios. Principal, secundária. Agora, só uma observação rápida aqui que eu olhei os exercícios e lembrei, tá? Se vocês se depararem com uma questão que envolve colchete, é matriz. Então, isso aqui a gente sempre está falando de matriz. Agora, se a sua questão envolve barrinhas, diferente do colchete, né? Você tem barrinhas só,
é determinante. Então, colchete você tem uma matriz, barrinha você tem determinante. É só na forma de escrever mesmo das questões, tá? Então aqui, por exemplo, é uma questão de multiplicação de matrizes. Se eu apago e faço isso, aí seria uma questão de multiplicação de determinantes. Esse é o grande ponto, tá? Então cuidado pela forma que está escrita para a gente não confundir as coisas que o exercício está pedindo. Essa aqui não, tá? Porque essa aqui é 3 linhas e 3 colunas. Tem que ser com 2. Ô, diacho. Vamos lá, galera, ó. Vamos começar por uma questão mais tranquila, pra variar, né? Vem lá? Já vou lá. Questão 4 da página 3. Franklin, é o seguinte, bicho. Eu só vou pular essa daí porque vocês ainda não viram logaritmo. Véio. Ou já viram? Ainda não, né? Quando vocês chegarem no logaritmo, eu mostro por que essa questão aí talvez esteja dando pepino, tá bom? Que a parte da matriz dela ela é bem tranquila. Então, página 5, questão número 13. Olha lá. Ele fala o seguinte: a matriz A é igual a barrinha 4, 2, menos 1 e 1. A matriz B é igual a barrinha 0, 1, menos 3 e 4. Enquanto a matriz C passa por 1, 2, 5 e 8. Então a pergunta dele é, a partir disso daí, quanto vale A ao quadrado menos 2ABC mais C ao quadrado, a quinta? E aí, como é que eu faço essa parada aí, né? Então, o primeiro detalhe aqui é fazer a leitura do que está escrito, né? Porque ele botou barra. Então, como é barrinha, a gente já aprendeu que apareceu em barra, eu estou falando de determinantes. Então, quem é esse A, na verdade? Ó, vai ser, por um lado, 4, pelo outro, menos 2. Então, esse A é 4 menos o menos 2. Então, isso aqui vai dar 6. Aí você repete o processo nos outros. No B, 0 vezes 4 não é 4, é 0. Então, aqui vai dar 0. Do outro lado, 1 vezes, uma vez menos 3 é menos 3. Então, esse Bzinho vai ser 0 menos o menos 3. Então, beleza, pelo jogo de sinal, esse cara é o 3. E na última parte, por um lado eu tenho 8 e pelo outro a gente tem 10. Então, o Czinho que eu quero é 8 menos 10. Então, o nosso Czinho vale menos 2. Então, todos bem tranquilos, né? Números rápidos, sem erro. Achei. Agora tem que fazer aquela conta toda lá em cima.
Então, preciso calcular esse detalhe todo. Então, vamos lá. A ao quadrado menos 2ABC mais C à quinta. Substituindo os valores, o A vale 6, então 6 ao quadrado. Depois ABC, só se liga que tem um negativo aqui no final. Então, é menos 6, 3, menos 2 no parênteses, porque é negativo. E depois o C à quinta. Então, de novo na troca, parênteses, elevado à quinta. 6 ao quadrado, tranquilão, né? 36. Aqui você multiplica todo mundo. 2 vezes 6 é 12. Vezes 3, 36. Vezes 2, 72. Então, eu estou aqui com a continha 36, 72 e menos com menos. Então, deu mais. E na parte final, propriedade de potência. Expoente ímpar, base negativa. Então, expoente ímpar, base negativa, continua negativo. Então, aqui vai ficar um menos. 2 à quinta é 2, 2, 2, 2, que vai dar 32. Então, essa é a nossa conta. Então, 36 mais 72 é 108. Menos 32 dá 76. Então, gabarito da questão. Essa conta tem que dar 76. Pegaram? Então, sem erro, né? Multiplicou a diagonal principal, subtraiu pela secundária, correu para o abraço. E para a gente encerrar, então, como é que a gente pode dificultar isso daí, né? Já que parece tão simples, só pegar de um lado e tirar do outro, onde viria a parte difícil? E aí a parte difícil, claro, é quando você põe letra, né? Você tira número e coloca letra, porque tudo que é com letra é mais complicado. Então, peguemos, por exemplo, a questão número 5. A questão 5 tem lá x, 5x mais 6, x de novo, e menos 2. Tendo por resposta 3x. Então, quem é a raiz dessa equação aí? Então, olha lá, apareceu barra determinante. Então, multiplicação por um lado, x vezes x, x ao quadrado, então me lasquei, vai ter que dar Bhaskara. Apareceu a equação de segundo grau. Do outro lado, se liga, que tem um mais, né? Então, aqui eu vou botar uma conta extra. É menos 2 vezes parênteses 5x mais 6, porque você tem que multiplicar todo mundo. Então, aqui, na verdade, é menos 10 pelo chuveirinho, menos 12, porque todo mundo tem que entrar na jogada. Então, quem é o determinante aí da nossa conta? O determinante para a gente vai ser x ao quadrado menos parênteses menos 10x menos 12. Então, tá vendo o tanto de sinal que a questão coloca, né? Para complicar a gente, ó. Menos com menos de novo vai virar mais. E aqui de novo, ó, menos com menos vai virar mais. E aí ele disse pra gente o valor vermelho, né? O vermelho está lá no começo da questão, isso tem que valer 3x. Então, essa é a continha que eu tenho que fazer. Para resolver equações de segundo grau, tem que ser igual a zero. Então, vou pegar esse 3x, vou trazer para cá negativo. E aí vai ficar x ao quadrado. O 10 menos o 3 que eu estou trazendo vai dar 7 mais 12. Então, agora eu procuro pela fórmula de Bhaskara quem é o nosso A, o B e o C. Então, o A é 1, o B é o 7 e o C é o 12. Então, o que fala lá o Bhaskara pra gente? Véio? Que você precisa de um certo delta, que é B ao quadrado menos 4AC. O B está ali, então 7 ao quadrado. O A vale 1 e o C vale 12. Então, 7 ao quadrado é 49. 4 vezes 1 vezes 12 é 48. Então, o delta que eu quero vale 1. Depois de achar o delta, vem a fórmula de Bhaskara, que fala que o x que você está procurando é menos b, mais ou menos a raiz desse delta, dividido por 2a. Então, trocando os valores, vai ser um menos da fórmula, o b que vale 7, mais ou menos esse delta que você descobriu,
que é igual a 1, dividido por 2 vezes 1. Raiz quadrada de 1 não tem graça, né? É o mesmo valor. Então vai ser menos 7 mais ou menos 1 dividido por 2. Então quais são as raízes? Pega o x', parte positiva aí, por exemplo, né? Menos 7 mais 1 sobre 2 dá menos 3. E depois pega o outro lado, x duas linhas. Então, menos 7 menos 1 sobre 2, que é menos 4. Ele quer a resposta ao menor valor. Então, o menor valor para a gente é menos 4. Então, em termos de gabarito, isso aí apareceria. Então, é aqui que complica, né? Era só um determinante, aí ele botou uma letra, deu uma conta do cacete, porque cai em Bhaskara, e você ainda tem que descobrir qual é a certa pelo enunciado, né? Como ele pediu a menor, filtra pelo menos 4. E aí, qual é o gabarito aí, bicho? Que eu fechei aqui, velho? B. Então, gabarito pra gente seria a letra D. Pode crer? Alguma perguntinha, moçada? Nesse pedaço? Não? Então é isso. Ó, na nossa próxima aula a gente volta, faz um montão de exercício de matriz como um todo. Só para vocês recapitularem o conteúdo inteiro. E aí, dando ali mais ou menos metade da aula, a gente faz a segunda parte de determinante, que é sair do 2 por 2 e mexer com 3 por 3. Que aí a gente vai ver que não é só pegar as diagonais, né? Tem que dobrar ali em coluna, calcular 6 valores, fazer umas contas um pouco maiores. Então, a gente recupera, calcula 3 por 3 e finaliza a matriz. Fechou? Valeu, galera. Um abração. Até a próxima.